nossa palavra de saudação e de boas-vindas a todos quantos aqui chegaram nesta manhã de domingo, uma manhã, graças a Deus, muito bonita, muito sol, e nós também estendemos essa palavra de saudação a todos os amados, os amigos que nos ouvem através da rádio evangélica e que também nos acompanham ao vivo através da internet. Seja este culto motivo de muitas bênçãos na vida de todos nós. Nós pedimos nesse instante a atenção dos amados, dos irmãos desta igreja para alguns avisos que faremos a partir de agora. Nós comunicamos inicialmente a viagem do pastor Ney Ladeia em gozo de suas merecidas férias e durante este mês em que o pastor estará ausente, nós da diretoria, juntamente com os ministros desta igreja, estaremos trabalhando para que toda a programação da igreja ocorra sem nenhum problema. Contamos também com as orações e com o apoio de todos os queridos irmãos. E estejamos orando também pelo pastor e por sua família nesta viagem de suas férias. Lembramos aos jovens e adolescentes da nossa igreja que já estão abertas as inscrições do CONEX. No boletim que os irmãos têm em mãos poderão encontrar maiores informações. Esse é o Congresso da Juventude da nossa igreja e vocês estão sendo convocados a participarem desse congresso e as inscrições estarão sendo feitas aqui no Salão Edésio Guerra ao término deste culto. Contamos com o apoio, com a participação de todos os nossos jovens e dos nossos adolescentes. Por falar em adolescentes, eu acho que eles ainda não chegaram, estiveram em acampamento durante esta semana lá em nosso sítio, lá em Capungópolis, o acampamento da Desconexão, e que, graças a Deus, realizou-se com muito êxito, e até agora eles não chegaram. Me parece que houve um imprevisto, um dos ônibus parece que atolou lá em Capungópolis. Normalmente isso acontece, os irmãos já devem estar acostumados, mas todas as providências estão sendo tomadas para que em breve eles estejam aqui conosco. Haverá hoje, após o culto noturno, na sala do Corpo Diaconal, uma reunião com todos os facilitadores do projeto Aprendendo e Compartilhando. Também lembramos aos irmãos, comunicamos aos irmãos o casamento dos jovens Edilene e André Ricardo, que aconteceu no último dia 22. Nós desejamos muitas felicidades ao casal e eles saibam que poderão contar sempre com o apoio e com o amor desta igreja. Também comunicamos aos irmãos o nascimento de 4 bebês que ocorreram da semana passada, da semana retrasada para esta semana. Nós, inclusive, já estamos pensando até em ampliar o nosso berçário. Nasceram na semana passada Miguel, filho dos nossos irmãos Sabine e Marcone, nasceu no dia 18. Nasceu Mateus Luiz, filho dos jovens Cássia e Adriano, no dia 19. Nasceu também Isadora, filha dos jovens Débora e Eberson, no dia 20. E na última segunda-feira nasceu a Luísa, filha dos jovens Daniela e Jorge Filho, mais precisamente no dia 23. Os parabéns da nossa igreja a esses jovens e a todos os seus familiares. Também gostaríamos de lembrar aos irmãos que haverá hoje, às 18 horas, uma reunião com a Comissão de Arte e Cultura. Os irmãos integrantes desta comissão estejam atentos e venham participar desta importante reunião hoje, às 18 horas. Também lembramos aos irmãos das inscrições para a Escola de Música Capunga. O foco principal é a musicalização de crianças.
Os irmãos poderão fazer essas inscrições com a irmã Isis, aqui na secretaria da nossa igreja. Também lembramos aos queridos que no segundo domingo do mês de agosto estaremos comemorando o Dia dos Pais. E há um desafio aqui para nós, pais de nossa igreja, que é o de participar de uma campanha trazendo alimentos não perecíveis para serem fornecidos, para serem doados ao projeto Cristolândia, projeto por demais conhecido dos irmãos. E, atrelando a este aviso do Dia dos Pais, também há um outro aviso aqui com relação a ajudando e aquecendo, que é trazendo cobertores, lençóis para este mesmo projeto. Então, podemos aproveitar esse desafio para o Dia dos Pais e trazermos, além de alimentos não perecíveis, trazermos também lençóis, cobertores, agasalhos para o projeto Cristolândia. Os irmãos, para maiores informações, os irmãos poderão procurar a irmã Flora Azevedo. A irmã Flora está aqui conosco nesta manhã. Está aqui à nossa direita. Os irmãos poderão procurar a irmã Flora e não somente os pais estão sendo desafiados, é apenas aproveitando o Dia dos Pais, mas também toda a igreja está sendo convocada, está sendo desafiada a participar desta campanha. Lembramos às irmãs participantes da MCA que na próxima quarta-feira, dia 1º de agosto, estarão sendo reiniciadas as reuniões deste importante grupo da nossa igreja a partir das 15 horas. E, especialmente, nesta quarta-feira, será realizado um estudo sobre a autoestima pela psicóloga Diva da Silva. Portanto, todos os participantes deste grupo estão sendo convidados e convocados a estarem aqui na próxima quarta-feira. Irmãos, há muitos avisos, os irmãos poderão acompanhar os demais avisos que constam no boletim. Só com relação à feira missionária, cuja data encontra-se dia 5 de agosto, essa data os irmãos devem desprezá-la e considerar a data do dia 26 de agosto para a realização da feira missionária. Também realizou-se na última quarta-feira um bazar missionário aqui em nossa igreja, cuja renda está sendo revertida para missões estaduais. E nós conseguimos arrecadar um valor bastante significativo, chegamos a quase R$ 1.500 que está sendo destinado à nossa campanha de missões estaduais. Parabéns aos irmãos, às irmãs envolvidas nesse projeto. E hoje à noite estaremos encerrando o nosso mês, a nossa campanha de missões estaduais e esperamos ter um grupo muito bonito aqui em nossa igreja para o encerramento desta campanha. Os demais avisos os irmãos poderão ler com mais atenção no boletim que tem em mãos, lembrando também que, apesar da ausência do nosso pastor Ney, mas o mesmo continua escrevendo as pastorais do nosso boletim. Vale a pena ler a pastoral que foi escrita neste domingo pelo nosso pastor. Gostaríamos agora de apresentar algumas pessoas que nos dão a alegria da sua visita nessa manhã, começando pelo o pregador desta manhã, o pastor Manuel Cavalcante. O pastor Manuel Cavalcante está aqui à nossa esquerda. Ele é pastor da Igreja Batista Bíblica Ebenezer, lá em Vitória da Conquista. Ele já se sente meio baiano, apesar de ser pernambucano de nascimento. Muito obrigado, pastor. Ele está fazendo aqui o seu doutorado aqui em Recife e nós nos alegramos muito e agradecemos a Deus por sua presença nesta manhã, colocando-se à disposição, colocando-se nas mãos do Senhor para nos trazer a mensagem para os nossos corações. Também estiveram na classe da irmã Débora Guimarães os seguintes visitantes, irmãos da Primeira Igreja Batista do Jordão, em Recife. Acredito serem pessoas da mesma família. A Marinete Amorim, Carlos Lopes Amorim, Michele Amorim e Arielle Amorim. Eu pediria que esses irmãos se colocassem de pé, estão aqui à nossa direita, aqui nesse corredor central,
muito obrigado pela presença de todos vocês. Também na classe da professora Débora, da Igreja Congregacional em Piedade, estamos recebendo a irmã Zulmira Rodrigues. A irmã Zulmira Rodrigues, gostaria que ela se colocasse de pé também, para que pudéssemos conhecer. Está aqui também à nossa direita. É uma alegria muito grande, irmã, recebê-la nesta manhã aqui em nosso santuário. Também estamos recebendo com muita alegria o nosso irmão Gamaliel Perrucci Júnior. Gostaria que Gamaliel ficasse de pé. Muito bem, está aqui à nossa esquerda, é filho da irmã Areli Perrucci. A sua alegria também alegra muito o coração desta igreja, e ele se faz acompanhar de um amigo da sua faculdade, o Roberto não sei se eu vou pronunciar corretamente, se não estiver certo, me perdoe. Roberto Manua. Gostaria que ele também se colocasse de pé. Muito obrigado, meu irmão, por sua presença. Também recebemos aqui o nome do pastor Humberto Tavares Pessoa, já foi membro aqui da nossa igreja, está aqui à nossa direita. É uma satisfação, uma alegria muito grande, pastor, recebê-lo nesta manhã. O senhor estará também recebendo uma pequena lembrança da nossa igreja. Mais visitantes aqui da classe da EBD, agora a classe do pastor José Almeida Guimarães, Lindinalva Lima Rocha, da Igreja Batista em Jardim, Brasil. Está aqui à nossa esquerda, na galeria, uma satisfação e uma alegria muito grande recebê-la, minha irmã, aqui nesta manhã. Deus a abençoe grandemente. Deixa eu ver se há mais algum visitante cujo nome recebemos. Não, mas há com certeza outros irmãos que nos alegram com a sua presença, a sua visita nesta manhã, cujo nome eu não tenho aqui em mãos, mas gostaria que vocês também se colocassem de pé nesse instante para que a igreja pudesse conhecê-los. Todos aqueles que nos visitam, cujos nomes eu não chamei, se colocassem de pé nesse instante. Aqui há dois jovens, muitos irmãos aqui do Projeto Alcance se levantando. Deixa eu ver se temos mais outras pessoas. Temos lá no fundo também da nossa igreja alguns outros irmãos, e nós nos alegramos muito com a presença de vocês. Vocês estarão recebendo um cartão como presente da nossa igreja nesse instante. Nós pedimos que, por gentileza, esse cartão seja preenchido e que seja nos entregue à porta ao término deste culto, para que, posteriormente, entremos em contato com o irmão. Nós agora estaremos nos preparando para o culto. Antes disso, há um aviso aqui de que há 2 veículos atrapalhando o acesso ou a saída aqui do Colégio Americano Batista. São os veículos placas KHS 9095, PEG 7603. Portanto, solicitamos a gentileza dos irmãos retirarem esses carros do local onde estão estacionados. Nós agora estaremos nos preparando para o culto. Pedimos aos irmãos que, por gentileza, desliguem os seus celulares e que hajamos com toda a reverência possível e que Deus nos abençoe grandemente através deste culto.
Mais um aviso: palestra da Teologia da Família, de 30 de agosto a 1º de setembro de 2012, Igreja Anglicana do Espírito Santo. Quem estiver interessado, só temos 30 vagas. Procure a mim e procure a professora Cássia para fazer as suas inscrições. Palestrantes são Luiz Saião, Fernandes Dias Lopes, Davi Merck e Marilene Terengui, de 30 de agosto a 1º de setembro de 2012. O valor, R$ 50 por pessoa. Agora, em pé, leamos o introito bíblico, que se encontra no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu tenho explicado a conclusão de si, tu és fiel, Senhor. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Deus que nos ama, Deus que nos purifica, Deus que nos perdoa de todos os pecados. Nesse momento, nosso Deus, estamos aqui na Tua casa, diante de Ti, e que esse culto seja uma bênção para quem está aqui e para quem está nos ouvindo nesse momento. Nos ajuda a compreender a Tua palavra de amor, palavra de segurança, palavra de incentivo, palavra de amar meu irmão como a mim mesmo. Recebe, portanto, esse culto, perdoa os nossos pecados, porque oramos no nome de Jesus. Amém.
dia, irmãos. Nesse momento de oração, nós queremos dar boas-vindas ainda a 2 visitantes na classe dos novos clientes, Flávio Ferreira, e também um rápido retorno à sua igreja, da irmã Liane Paixão. Ela está conosco e isso nos alegra também. Mas convido o nosso irmão Wagner Andrade e a irmã Leila Denise para que receba os aniversariantes. O seu nome está no boletim, então você poderá vir aqui à frente e receber da nossa igreja um abraço, um cartão, lembrando o seu dia, o dia do seu aniversário. E dentre os aniversariantes de hoje até sábado, eu destaco o nome do pastor José Almeida Guimarães, no dia 2 de agosto completará 80 anos, e do pastor Merval Rosa, também no dia 3 de agosto. Temos 2 aniversariantes da classe de Novos Decididos, novos crentes, Alfa Clementina e Maria Helena, que também estão presentes, poderão vir aqui à frente. Hoje é o dia de número 98 do Programa de Missões Nacionais, dos 100 dias de oração pelo nosso país. O tema hoje é amar o próximo. E nós devemos orar como Jesus, para que nós amemos o nosso próximo como Jesus nos amou. Para que as nossas mãos e nossos pés estejam dispostos, prontos a ajudar aqueles que precisam experimentar o amor de Deus. Devemos orar para que nós trabalhemos com o objetivo de concluir ou de conduzir nossos próximos a Jesus. E lembrando da Megatrans que está acontecendo ainda até o dia 30 de julho, até o final desse mês, até terça-feira, para que os resultados, para que o Brasil tenha sido impactado com a presença dos voluntários, com a presença de Cristo em seus corações. Mas nós agradecemos a Deus pelo acampamento dos adolescentes e devemos continuar orando para que eles cheguem, o ônibus seja resolvido esse problema, para que cheguem aqui agradecendo a Deus. Nós agradecemos também, a família agradece, o irmão Fernando bem-vindo da Fonseca Neto. Ele foi aprovado no exame da OAB e a família agradece mais essa bênção recebida de Deus. Devemos orar pelos aniversariantes. Devemos orar por alguns irmãos nossos que estão enfermos. No caso do irmão Luciano Bastos, ele retornou ao hospital esta semana, mas já está apresentando um quadro melhor. A família agradece as orações, tem recebido o conforto de Deus através das orações nossas e pede que continuemos a orar. Devemos orar também pela recuperação do irmão Laércio. O irmão Laércio é pai do diácono Levi Guedes, devemos orar pela sua recuperação. Ainda pelo irmão Ademar de Freitas, por João Vitor Rocha, uma criança que passou cerca de 2 meses na UTI e agora saiu da UTI, está no apartamento. Devemos orar por ela, pela família, para que Deus continue dando recuperação e o necessário para a família. Tem um projeto que tem no boletim, que os irmãos leem, que eu chamo de... No boletim tem Enfrentando os Gigantes. Eu chamo o projeto 1123. Porque, irmãos, nossa igreja está sendo, ou tem sido desafiada, às 11 da manhã, orar, e às 23, orar também, em prol da vontade de Deus. Porque nós estamos enfrentando aí, tem um projeto na cidade de construção de viadutos aqui em frente à nossa igreja, aqui no entorno da nossa igreja, que nós entendemos que não é muito interessante para a sociedade. Muitas pessoas, entidades civis também entendem isso e têm envidado lutas, forças, para que haja mudança nesse projeto.
nós temos um Deus que estamos orando a Ele, porque nós confiamos nele e confiamos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Às vezes não é a nossa vontade, mas a vontade dele é boa, agradável e perfeita. O governador sinalizou com uma provável mudança ou abertura para o estudo desta mudança no projeto. Nós não sabemos os motivos pelos quais levou ele a abrir para ver as discussões, mas Deus usa cada um desses motivos na forma e da vontade de Deus. Então nós devemos continuar orando pelo projeto 1123, pelo projeto Enfrentando os Gigantes, para que a vontade de Deus seja feita, mesmo que aconteça a construção, mas nós devemos entender que é a vontade de Deus e Ele permitiu que isso pode acontecer ou não. Nós devemos continuar orando também pelas férias do nosso pastor. Inclusive ele está assistindo pela internet, está assistindo ao nosso culto. Nós devemos continuar orando pelas suas férias. E continuamos anunciando o Evangelho de Cristo que transforma vidas, pregando não a nós mesmos, mas a Cristo o Senhor. Essas missões estaduais. No mês de julho nós tivemos missões estaduais. Então nós devemos ainda nos colocar diante de Deus para saber o que Deus quer de nós com relação a missões. Eu não pedi oração pelo alcance surdo, daqui a pouco eu falo sobre eles, mas nós vamos orar agradecendo o projeto que aconteceu de domingo até hoje, ou até ontem, mas nós estamos vivendo ainda o alcance surdo. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela forma como Tu conduzes as nossas vidas. Nós somos gratos pela soberania, a Tua soberania sobre nós. Nós pedimos, ó Pai, Tu abençoes a cada aniversariante, aqueles presentes aqui, aqueles que estão à distância, a ouvir o culto, a ver o culto. Te pedimos, ó Pai, que Tu dirijas nesse novo ano se inicie em suas vidas. Cubra o Senhor com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e que eles possam testemunhar do Teu amor e amar ao próximo como Tu, Jesus, os amou. Nós colocamos, ó Pai, nas Tuas mãos as nossas vidas, para que Tu estejas nos moldando segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Ó Pai, visita as pessoas enfermas, aquelas que estão necessitando da Tua intervenção mais precisa. Orienta os médicos nos procedimentos que serão submetidos. Recupera aqueles que já foram submetidos a cirurgias e ao tratamento, que eles possam testemunhar do Teu amor, mesmo enfrentando a angústia, a dor, eles possam testemunhar de Ti, da forma como Tu tens cuidado deles. Nós colocamos, ó Pai, o projeto Enfrentando os Gigantes. Tu sabes qual a nossa vontade, mas nós entendemos que a Tua vontade é a melhor para nós. Tu esteja, Senhor, usando cada discussão que foi colocada nesse período para que o nosso governador, ele entenda que o bem para a cidade é algo mais importante. E que Tu esteja, Senhor, dirigindo também na direção desse Estado, a condução desse projeto. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelos surdos alcançados, visitados, ouvintes que viram e testemunharam esse projeto e que foram impactados também nos outros estados com o Teu amor, com a Tua salvação. Nós Te agradecemos também, ó Pai, pelo acampamento dos adolescentes, por cada um que esteve lá, está tentando voltar para a nossa igreja. Estejas cuidando deles, dando a solução para os problemas enfrentados agora,
e que cada um de nós, presente nesse templo, e aqueles que nos assistem à distância, sejam abençoados por Ti, sejam guiados por Ti, sejam cuidados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, continuando ainda com gratidão, eu convido os voluntários que estiveram durante 15 dias, estiveram durante 7 dias, estiveram durante 3 dias, visitando 24 bairros na cidade de Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista, que foram visitados, surdos, levar aos surdos a mensagem de salvação. Nós temos alguns números. A meta do alcance surdo era visitar, era contactar 200 surdos. Em 4 escolas foram visitados 223. No shopping, em 2 sextas-feiras, foram contactados 98. Uma apresentação do filme Jesus, tiveram 24 pessoas aqui na igreja. Na ASP, foram contactados 42 surdos. Foram preenchidos 124 fichas de casa em casa. No curso de Libras, tivemos 18 pessoas fazendo o curso. Uma liderança, palestra sobre liderança e relacionamentos, tivemos 76 surdos e um ouvinte. No culto de ontem, na tarde, que atendemos crianças e jovens, tivemos no total 511 surdos que foram visitados, foram contactados, viram que Jesus os ama. Essa é a marca que tem na frente da camisa de cada um deles. Tem um coração, tem as mãos fazendo o sinal Jesus e tem o mapa do Brasil, mostrando que Jesus ama todos os surdos brasileiros. E hoje também nós somos despertados a amar os surdos, a amar cada um, a amar o nosso próximo. Para essa oração, eu convido o pastor Manuel Maurício, representante de Missões Nacionais, para vir aqui à frente. Enquanto ele vem e faz a sua oração, eu vou entregar os certificados dos participantes desse alcance surdo. Mas sem antes lembrar, no cotidiano, no nosso boletim, começa um texto no serviço do meu rei, reticências, e tem a opinião, o depoimento de vários voluntários, do que significou para eles o alcance surdo. E no final tem, eu sou feliz. Então, no serviço do meu rei, eu sou feliz. Então, eles são felizes por estarem servindo ao Senhor. Antes da palavra de oração, eu gostaria de trazer a essa amada igreja uma palavra de saudação do nosso executivo de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão, e também de toda a família que faz a Junta de Missões Nacionais. Nossa palavra de gratidão à amada igreja em poder assediar, poder receber o alcance surdos. E é um momento de alegria, de gratidão a Deus pelo que foi realizado. Então, a nossa palavra de gratidão a essa amada igreja. Oremos. Deus eterno, muito obrigado, ó Pai, por este momento. Obrigado, ó Pai, pela disposição da Tua igreja em poder receber, poder ser parceira nesse projeto. E aí está, ó Deus, mais de 500 vidas que foram contactadas, a semente que foi plantada em cada coração,
e sabemos, temos a certeza que no momento certo há de produzir frutos para a honra e glória do teu santo nome. Em um momento em que o Estado de Pernambuco conclui o mês de missões estadual, é um motivo de celebrar, é um motivo de agradecer ao Senhor a ação da Igreja Batista no Estado de Pernambuco, a ação dos voluntários, daqueles que se colocaram à disposição para anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Os voluntários que estiveram nas ruas foram esses, vestidos de camisas amarelas. Mas nós temos muitos voluntários aqui sentados, que nós agradecemos também as orações, as doações que fizeram para que esse alcance surdo fosse realizado. Nós agradecemos à igreja, na presença do nosso pastor que nos assiste à distância. Muito obrigado, pastor Ney. Muito obrigado, Igreja Batista da Capunga, a compreensão por nos ceder as salas para a hospedagem deles. Muito obrigado. Que Deus a todos abençoe. Convidamos os diáconos para nos darem suporte nesta parte do culto. Queremos lembrar aos irmãos que hoje é o último domingo deste ano, que faremos menção de missões estaduais. Queremos também lembrar que o nosso alvo está aquém do estabelecido. E também não esquecermos de orar e de colaborar com o nosso compromisso com a aquisição da quadra poliesportiva. Leremos na carta aos Hebreus, capítulo 7, do primeiro versículo, a parte B, e a parte A do segundo versículo, quando diz a palavra de Deus: quando Abraão estava regressando para casa depois de ter ganho uma grande batalha contra muitos reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Abraão então tomou a 10ª parte de tudo quanto havia ganho na batalha e deu a Melquisedeque.
Salmo 136, primeiro e segundo versículo, a palavra de Deus nos fala desta forma: agradeça ao Senhor por Ele ser tão bom conosco, porque o seu amor fiel dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor fiel dura para sempre. Convidamos o diácono Ciro Pereira para colocar diante de Deus os dízimos e ofertas. Oremos. Deus nosso Pai, louvado e glorificado seja o teu nome. Pai, nós te agradecemos porque temos a oportunidade de contribuir para a tua obra, Senhor. Abençoa, Pai, esses valores aqui recolhidos e que teu nome possa ser glorificado, ó Pai, no uso do mesmo para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. De pé, leitura bíblica responsiva, no livro de Isaías 64, versículos 4, de 6 a 8. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o Pai, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Amém. Cantemos 304 do HCC, o cantor cristão, um vaso de bênçãos. Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga entoando Amo a Cristo, de Ralph Manuel. E na sequência a mensagem com o pastor Manuel Cavalcante.
inspirados por esta música tão bonita e tão bem cantada pelo coro da nossa igreja, estamos devidamente preparados para receber a palavra que vem do Senhor, do nosso Deus, através do seu servo, pastor Manuel Cavalcante, a quem nós, desde já, agradecemos por sua disposição em ser usado pelo Senhor nesta manhã para nos trazer a palavra que Ele mesmo tem preparada para os nossos corações. Eu que tenho a agradecer ao pastor Ney pelo convite, pela confiança em trazer a mensagem de Deus para os nossos corações nesta manhã. Trago também um abraço fraterno dos irmãos da Igreja Batista Bíblica Ebenezer, ali no interior da Bahia, em Vitória da Conquista. É muito bom estar aqui com os irmãos e vamos compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Antes da leitura bíblica que nós faremos em Daniel, capítulo 5, do verso 17 ao verso 28, eu gostaria de perguntar aos irmãos se vocês percebem em suas vidas como todos nós somos constantemente avaliados. Imaginamos que a avaliação tem a ver com a nossa vida escolar e que elas acabam quando deixamos as nossas escolas, as nossas universidades. Mas a verdade é que constantemente nós passamos pela experiência da avaliação, seja nas escolas, seja na nossa profissão, no nosso dia a dia nós somos constantemente avaliados. E somos também avaliados na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual. O texto de Daniel, capítulo 5, do verso 17 até o verso 28, nós encontramos a narrativa do fim da vida de um rei que foi avaliado por Deus. Daniel, capítulo 5, do verso 17 ao verso 28. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios ao outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo.
Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tequel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Oremos. Pai de amor, na tua presença, nós queremos, antes de mais nada, Senhor, te agradecer por tudo o que tu tens feito em nossas vidas, te agradecer pela vida desta igreja. E neste momento, ó Pai, em que nós vamos refletir acerca da tua palavra, te rogamos que o teu Santo Espírito esteja trabalhando em cada coração aqui presente, para compreendermos a tua vontade, para compreendermos o teu ensinamento para nós. Vem e nos fala, ó Deus, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O contexto dessa passagem que nós acabamos de ler nos diz que o rei Belsazar, último rei do chamado Segundo Império Babilônico, ele resolveu dar um banquete para 1000 autoridades, mulheres e concubinas. Nos diz o texto que, no meio dessa festa, ele resolveu que trouxessem os utensílios do templo de Jerusalém e que ali, nesses utensílios, eles bebessem do vinho tão farto naquele momento. E eis que surge uma mão misteriosa e escreve estas palavras, 3 palavrinhas na parede. E diz que o rei Belsazar, ao ver aquela mão, começa a tremer, os seus joelhos batendo um no outro, e ele fica angustiado sem saber o que aquilo significava. Chama os adivinhos da Babilônia para poderem interpretar, mas nenhum deles consegue dizer o que aquilo significava. Até que a rainha mãe se lembra de um homem, Daniel, diz: olha, este é versado em interpretações. E trazem Daniel, e Daniel dirige ao rei Belsazar estas palavras que acabamos de lê-las. E interpreta aquelas palavras que foram escritas na parede. E o que eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã, que nós refletíssemos nessa manhã, é justamente nessa questão da avaliação de Deus. Belsazar foi pesado na balança e achado em falta. Primeiro, segundo as palavras de Daniel, porque ele não quis aprender o que Deus lhe ensinou. Nos diz o texto bíblico, versículos 20 e 21, Daniel chama a atenção de Belsazar para a experiência que, na verdade, foi o avô dele, Nabucodonosor. O texto bíblico nos diz, teu pai, mas era um costume na antiguidade de chamar os antepassados de pai, assim como Jesus era filho de Davi, ele era muito depois de Davi, mas era chamado de filho. Nabucodonosor, na verdade, era avô de Belsazar. E Daniel diz, olha, lembra da história do teu avô, lembra da história do teu pai Nabucodonosor, rei de um império imenso, homem extremamente poderoso, mas o seu orgulho subiu às alturas. E Deus o derrubou, dando-lhe uma lição de humildade, para ele reconhecer o seu verdadeiro lugar. No versículo 22, nós encontramos as palavras de Daniel dizendo, tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. A história de Nabucodonosor era conhecida de Belsazar. Ele sabia o que tinha acontecido àquele seu antepassado, mas mesmo assim não quis aprender aquela lição. E aqui cabe-nos chamar a atenção para o seguinte, há uma diferença muito grande em não poder aprender e não querer aprender. São duas coisas bem diferentes. Na minha vida como professor, participei de inúmeros conselhos de classe ao final do ano letivo, em que nós discutíamos a situação dos alunos, especialmente daqueles alunos que tinham ido para a recuperação. Eu me lembro do caso de uma menina em que ela era extremamente esforçada, mas tinha um problema sério no aprendizado da matemática, não conseguia
ir adiante. E eu me lembro das palavras da professora de matemática, quando a gente questionava, e aí, ela perdeu somente em matemática, passou pela recuperação, mas perdeu novamente. O que é que a gente faz com essa menina? E a professora disse, olha, não adianta a gente puxar mais, porque o limite dela é esse daí. Infelizmente, ela não consegue ir mais adiante. E não vamos prejudicar a vida da menina por conta de matemática, vamos aprová-la para que ela continue a sua vida estudantil. Mas, ao contrário dessa menina, muitos outros alunos, que a gente via que tinham plena capacidade de aprender, mas eles não queriam por desleixo. Há uma diferença grande entre não poder aprender e não querer aprender. O caso de Belsazar é que ele não quis aprender a lição que Deus havia dado ao seu avô. Deus nos ensina através do exemplo de outras pessoas. Nós podemos aprender com a experiência de outras pessoas, aprender a fazer o que é certo e evitar aquilo que é errado, que vai nos prejudicar. Deus nos ensina através das nossas próprias experiências. Quando fazemos besteiras, caímos, reconhecemos o nosso erro e dizemos, isso eu não faço mais, porque eu aprendi a lição. Deus nos ensina também, e principalmente através da sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 3, os versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus nos ensina através de outras pessoas, Deus nos ensina através das nossas próprias experiências, Deus nos ensina através da sua palavra. Belsazar foi pesado e achado em falta, porque não quis aprender o que Deus procurou lhe ensinar através do exemplo do seu avô. Mas foi pesado e achado em falta também por não dar o devido valor àquilo que é sagrado. Nos diz a passagem no capítulo 23 ainda desse texto de Daniel, no versículo 23, diz, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Era uma afronta de Belsazar aqueles utensílios sagrados do templo de Jerusalém. Não houve por parte dele respeito às coisas de Deus. Ele tratou com desdém as coisas de Deus, aqueles utensílios tão sagrados para o povo de Israel. Curioso é nós observarmos que na palavra de Deus existe um livro, Levítico, que foi dado ao povo de Israel e cujo objetivo era mostrar ao povo como o seu relacionamento com ele Deus leva a sério. Para quem já leu o livro de Levítico, nós encontramos ali uma série de regras que chegam aos pormenores, aos detalhes, para que os sacerdotes e o povo de Israel soubesse lidar com o cerimonial do tabernáculo e futuramente do templo. Chega-se até a nós pensarmos que era exagero do escritor bíblico em mostrar tantos detalhes. Mas o objetivo disso era para que o povo aprendesse. O seu relacionamento com Deus é algo sério. As coisas de Deus devem ser levadas a sério e merecem respeito. O relacionamento do povo com Deus deveria ser algo puro e imaculado. Era importante. Deus considerava aquilo extremamente importante. Há uma passagem no segundo livro
de Samuel, no capítulo 6, os versos 6 e 7, é o desenrolar de um momento na história do povo de Israel em que a arca é trazida de volta para Jerusalém. Ela havia sido perdida para os fenícios, para os filisteus, e finalmente a arca, depois de um longo tempo, era trazida de volta para Jerusalém. Nos diz, segundo Samuel, capítulo 6, os versos 6 e 7, que quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Por muito tempo eu fiquei imaginando, mas coitado de Uzá, ele estava com as melhores das intenções, a arca ia cair, e ele simplesmente foi lá segurar a arca, e foi fulminado naquele momento. E eu ficava imaginando, mas por que Deus fez isso com Uzá? E eu chamo a atenção para 2 detalhes aqui no texto. Os bois tropeçaram. Isso significa que a arca estava sendo levada numa carroça puxada por bois. E o texto nos diz que Deus puniu Uzá por essa irreverência. Ora, no próprio livro de Levítico há todo um mandamento, uma determinação de como a arca deveria ser transportada. Existiam argolas nessa arca para que fossem colocados, varas específicas e carregadas ao ombro dos sacerdotes. Aquela turma estava levando a arca de qualquer jeito, levantaram ela, colocaram num carro puxado por bois, numa carroça, e estavam levando para o templo. Aquilo foi uma lição para mostrar, olha, não é de qualquer jeito que a gente tem que lidar com as coisas de Deus. É preciso respeito, é preciso reverência, é preciso cuidado, porque isso é muito precioso aos olhos de Deus. No Novo Testamento, nós encontramos 2 parábolas contadas pelo Senhor Jesus Cristo, de como é precioso aos olhos de Deus e deve ser precioso também aos nossos olhos, o nosso relacionamento com Deus. Mateus capítulo 13, as parábolas do tesouro escondido e da pérola preciosa. E o texto dessas 2 parábolas são muito parecidos. Um homem encontra um tesouro extremamente valioso em um determinado terreno, e ele vai e vende tudo o que tem para comprar aquele terreno e se apoderar daquele tesouro. Ou então um negociante de pérolas que encontra uma pérola extremamente preciosa, vende tudo o que tem para comprar aquela pérola. Da mesma forma é o reino dos céus. Da mesma forma deve ser o nosso relacionamento com Deus. Da mesma forma, nós devemos respeitar, reverenciar as coisas de Deus. Belsazar foi pesado e achado em falta, porque não deu valor àquilo que temos de mais sagrado e precioso em nossas vidas, o nosso relacionamento com Deus. Mas ele também foi pesado e achado em falta por buscar em outros aquilo que só Deus pode dar. Ainda no versículo 3, lá no versículo 3 de Daniel, no versículo 23, melhor dizendo, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. A situação do Império Babilônico era complicada porque estava crescendo mais ao Oriente uma nova potência. Os persas, os medo-persas estavam a cada dia ficando mais fortes e eles marchavam contra a cidade de Babilônia.
E Belsazar estava confiante que os seus próprios deuses iriam proteger não somente a ele, mas ao seu império. Curioso é o significado do nome Belsazar. Significa literalmente Bel protege o rei. Bel protege o rei. Mas o desenrolar dessa história, nós vamos perceber que Bel não protegeu Belsazar de coisa nenhuma. Porque ao final daquela noite, Belsazar estava sendo morto. E o seu império sendo repassado para os persas. Quantas vezes em nossas vidas nós também não cometemos o mesmo erro? Imaginamos que idolatria seja tão somente nos ajoelharmos perante uma imagem de escultura, mas idolatria na Bíblia significa tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus no nosso viver. Nós somos idólatras quando confiamos na nossa própria sabedoria, na nossa própria capacidade para conduzirmos as nossas vidas. E mais do que nunca, vivemos numa época em que as pessoas confiam nos bens materiais e deixam Deus de lado. Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12, ele contou a parábola de um rico insensato, de um homem que tinha grandes propriedades e que naquele ano a sua plantação produziu em muita abundância. E nos diz essa parábola que aquele homem pensou consigo mesmo: olha, vou derrubar todos os meus celeiros, construirei outros celeiros muito maiores para poder armazenar essa minha riqueza. E ele disse para ele mesmo: ó minha alma, folga-te, fica tranquila, porque o que tens vai dar para muitos anos. Até que Deus vai e fala para ele: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem ficará? Da mesma forma são aqueles que ajuntam tesouros para si e não são ricos para com Deus. Confiou nos seus bens materiais, confiou que todos os seus problemas seriam resolvidos porque ele tinha muitos bens. E as palavras de Jesus também, lá no livro de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,17. Jesus disse: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Somos idólatras quando colocamos qualquer outra coisa no lugar que nós devemos colocar Deus. Somos idólatras quando nós trocamos Deus por qualquer outra coisa. E Belsazar foi pesado e achado em falta, porque buscou em outros deuses a paz e a proteção que só Deus poderia lhe dar. Mas finalmente, Belsazar foi pesado e achado em falta por não perceber o risco que corria em perder o seu reino. No verso 28, ainda desse texto de Daniel, diz, segundo o significado da última palavra, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ora, o exército medo-persa estava cercando a cidade da Babilônia. Havia um exército inimigo às portas da cidade. E mesmo assim, o que é que o rei resolve? Dar um banquete, se fartar em um banquete, enquanto está o exército inimigo lá fora, tentando entrar. O problema é que existia uma ideia de que as muralhas de Babilônia eram intransponíveis. Heródoto, chamado pai da história, ele escreveu dizendo que aquelas muralhas da Babilônia eram uma coisa magnífica, segundo o testemunho da época, extremamente altas. Dizia ele que pelos cálculos daqueles que escreveram sobre ela,
tinha mais de 100 quilômetros de comprimento, cercando a cidade da Babilônia. E Belsazar confiava nessa condição da sua cidade de que exército nenhum iria entrar. E que ele poderia resistir tranquilamente, porque a cidade da Babilônia, ela foi construída às duas margens do rio Eufrates. Tinha água à disposição, tinha alimento à disposição e poderia resistir a um cerco de um exército inimigo por muito e muito tempo. Aí lá vai Belsazar, reúne os homens mais importantes do seu reino, mulheres, concubinas, e está lá no meio de uma festa, enquanto um exército inimigo está à espreita querendo invadir. Com muita perspicácia, os generais persas descobriram um meio de invadir a Babilônia sem derrubar uma pedra da sua muralha. Como eu disse, a cidade da Babilônia foi construída às duas margens do rio Eufrates. E as suas muralhas foram construídas de tal modo que elas passavam por sobre o rio Eufrates. E qual foi a ideia dos generais persas? Nós podemos entrar, desde que o rio não esteja passando por ali. Eles vão e constroem um desvio, a água passa por um outro local, o nível vai baixando e fica aquele tremendo buraco por debaixo da muralha da Babilônia. E o exército persa por ali entra e nos diz ainda o texto bíblico, versos 30 e 31, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Enquanto existia um exército louco para destruí-lo, Belsazar estava se fartando em meio a um banquete. Quantas vezes também nós não estamos passando pela mesma situação? Tem um exército inimigo tentando invadir o nosso reino, e o que nós temos mais de precioso nesta vida é a nossa própria vida. Existe um exército enorme tentando encontrar uma brecha para se instalar no nosso viver e nos derrubar. Existem inimigos tentando entrar na nossa vida e minar aquilo que nós temos de mais precioso. E nós nem nos damos conta, nem percebemos as rachaduras que existem na nossa muralha, nem percebemos os buracos que começam a ser abertos e o inimigo começando a entrar, e nós nos fartando em banquetes. Belsazar estava prestes a perder o seu reino. E onde ele estava? No meio de uma festa. Não se deu conta do risco que ele estava correndo. E muitas vezes nós também não nos damos conta de que estamos andando, que nós estamos caminhando muito próximo do abismo. E basta mais um passo para cairmos. O apóstolo Paulo, ele alertou aos coríntios: aquele que está em pé, olhe que não caia. Muitas vezes não conseguimos ou não queremos perceber o risco em que estamos colocando o nosso viver. Belsazar foi pesado e achado em falta, por não querer aprender o que Deus lhe ensinou, por não dar o devido valor àquilo que é sagrado, por buscar em outros aquilo que só Deus pode dar, e por não perceber o risco que corria em perder o seu reino. Dizem os especialistas em avaliação, os entendidos em pedagogia, em educação, que a avaliação ela serve não somente para reprovar alguém, mas a sua função tem que ser também a de corrigir rumos, de descobrir onde estão os erros e consertá-los, de sabermos onde localizar o momento em que precisamos mudar o nosso rumo para melhorarmos. Infelizmente, para Belsazar,
significou o fim. Aquela avaliação que Deus fez a seu respeito significou o seu fim. Mas para nós, nesta manhã, pode significar não necessariamente o nosso fim, mas uma oportunidade que Deus nos dá para nós também corrigirmos os nossos caminhos. Que Deus assim nos abençoe. Cantemos ao Senhor, estou pronto. 298 do Cantor Cristão. Nós queremos agradecer ao pastor Manuel por nesta manhã nos ter trazido essa tão singular mensagem para as nossas vidas. E até me lembrou uma história dentro da nossa casa, uma certa ocasião, pastor, que um dos meus filhos ficou de recuperação de tal forma que só restava para ele o conselho de classe. E não foi só em matemática não, viu, pastor? Foi em umas 3 ou 4 disciplinas. E diante da nossa expectativa, diante da nossa preocupação, ele chegou para a gente desse: painho, não se preocupe, eu sou amigo dos professores. E lembrando dessa história, juntando com a mensagem que nos foi trazida dessa manhã, como é importante que sejamos amigos do nosso Deus, como é importante que sejamos amigos do Senhor Jesus e andemos em seus caminhos, para que ao sermos pesados na balança não sejamos achados em falta. Que Deus nos abençoe através desta mensagem. Estamos terminando o nosso culto nesta manhã e gostaria de dizer aos pais dos adolescentes que eles acabaram de chegar, né? Estão ali arrastando literalmente os seus lençóis, travesseiros, mas chegaram, graças a Deus por isso. E nós agradecemos a Deus a vida de todos os líderes que estiveram à frente deste acampamento e que Deus continue abençoando a nossa juventude, os nossos adolescentes e a sua liderança. Nós convocamos os irmãos a estarem conosco logo mais à noite, onde teremos aqui uma belíssima reunião encerrando o mês de missões estaduais. Desejamos um excelente dia, um dia abençoado a todos os amados. Peço que a igreja nesse instante se coloque de pé e eu pediria mais uma vez ao pastor Manuel que encerrasse este culto com a oração e a bênção apostólica. Após esta oração nós nos assentaremos, ouviremos o pós-lúdio e ao término deste estaremos nos retirando deste santuário. Deus nos abençoe. Mais uma vez na Tua presença, ó Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor,
pela tua graça, te agradecer pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Te agradecer, Senhor, pela salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus. Em especial, Senhor, te agradecer pela tua palavra, porque ela é rica, porque ela é eficaz para nos ensinar, para nos admoestar, para corrigir os rumos das nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque tu nos dás constantemente a oportunidade para aprender, para buscarmos a tua vontade para o nosso viver. Nos dá um coração, Senhor, humilde, para reconhecermos a necessidade de mudanças em nossas vidas. Um coração humilde, Senhor, desejoso de aprender a cada dia a respeito de Ti. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.